Galera, hoje eu quero fazer uma aula explicando as 3 maiores utilidades do Bitcoin. Para que o Bitcoin serve? É só para tentar ganhar dinheiro no curto prazo? É só para tentar comprar e depois vender mais caro? Bora que hoje eu vou te explicar porque ele é tão útil e importante para você entender por que eu acho uma boa você também ter um pouco de Bitcoin. Eu vou falar as 3 maiores utilidades, mas eu vou começar explicando a que é a mais comum, tá? A maioria das pessoas hoje compra Bitcoin por causa de um negócio chamado especulação clássica. Que peste é essa, Duda? É quando você compra alguma coisa, não porque você quer usar, mas porque você quer depois vender por um preço maior, para ganhar um lucro em cima. E não tem nada de errado nisso, tá? Porque quase todo tipo de investimento que existe é baseado em especulação clássica. Por exemplo, quem gosta de comprar ações na bolsa de valores, ela compra por um preço, na expectativa de que depois aquela ação valorize, a empresa valorize, e ela consiga vender por um preço maior e ter lucro. Quando você investe em fundo imobiliário, você acredita que é um negócio legal que pode valorizar e lá na frente te gerar um bom lucro e bons dividendos, tá? Isso não vale só para investimento financeiro, dá para lucrar com especulação em tudo quanto é tipo de coisa. Tem gente que compra carro antigo para mexer, ele valorizar e vender mais caro. Tem gente que compra carta de jogo, Pokémon, Magic, para depois vender lá na frente mais caro. Então, essa é uma ideia de comprar uma coisa por um preço para tentar depois vender ele por um preço maior. É totalmente comum e muita gente vê o Bitcoin com essa expectativa de ele valorizar e lá na frente poder vender por um preço bem maior e ganhar uma grana em cima. Essa é uma das formas de usar o Bitcoin, como um ativo especulativo, tá bom? Só que é importante entender que especulação tem a ver com possibilidade, não com garantia. Eu não tenho garantia nenhuma de que o Bitcoin vai valorizar e bater a máxima histórica de novo. Pode ser que sim, pode ser que não. Por isso que ele faz parte do grupo de investimento de renda variável, que você pode ganhar ou pode perder dinheiro. Ações, ETF, fundo imobiliário, dólar, ouro, tudo isso é renda variável, tá? Então, a primeira forma de usar o Bitcoin é como um ativo especulativo que pode subir para você ganhar dinheiro, tá? Tem previsão que o Bitcoin um dia possa valer $1 milhão. Tem previsão de que um dia o Bitcoin possa valer $10 milhões. Se isso acontecer e você vender ele por um preço mais alto lá na frente, você vai ter feito ele como uma especulação clássica e vai ganhar dinheiro. A segunda forma de usar o Bitcoin é como uma reserva de valor. Reserva de valor é quando você tem uma parte do seu patrimônio que não está atrelado a uma moeda normal do seu país. Porque tem um negócio chamado inflação, que é o aumento do preço das coisas. E quanto maior a inflação, menor o poder de compra que a gente tem com o nosso dinheiro. Você reparou que há 10 anos, a gente com R$700 fazia uma baita compra no mercado. Hoje, com R$700, eu compro muito menos coisa, porque a inflação fez o preço de tudo subir e os R$700 lá de 10 anos, hoje tem menor poder de compra, compra menos coisa. E uma reserva de valor é quando você deixa uma parte do seu patrimônio em uma coisa que não está atrelada ao real, à inflação, às crises econômicas do seu país, né? Por exemplo, você já ouviu falar que os países do mundo têm uma reserva muito grande de um negocinho amarelo, um metal precioso chamado ouro? Sim, praticamente todo país no mundo tem uma reserva de ouro para garantir que o dinheiro do governo não fique só naquela moeda que pode ter altas e baixas por causa da inflação. Eles preferem ter um outro tipo de ativo. Sabe aquele filme famoso que tem sempre alguém querendo roubar um banco, aí quando eles vão roubar tem um monte de pedra de ouro ou saco de diamante? Porque o ricão, né, ele entende que não adianta ter todo o dinheiro deles na moeda do país. Tem que diversificar e ter uma parte do patrimônio em coisas diferentes. Pode ser ouro, pode ser em diamante, pode ser terreno, pode ser imóvel. Já reparou que todo milionário tem vários imóveis? Eles não querem ter todo o patrimônio deles em reais. E de uns anos para cá, não só as pessoas, mas também as empresas e até os governos de vários países começaram a criar uma reserva de valor em Bitcoin. Por isso que muita gente chama o Bitcoin de ouro digital. Ele parece com ouro em vários aspectos. A diferença é que é mais novo, né?
mais recente que o ouro, e é um ativo digital, é virtual, que não tem como eu pegar o Bitcoin, porque ele só existe na blockchain, tá? E é engraçado que até os países que não são muito a favor de cripto têm uma reserva altíssima de Bitcoin. A China tem mais de 190 mil Bitcoins. Em novembro do ano passado, isso aí equivaleria a mais ou menos 130 bilhões de reais em Bitcoin. A reserva dos Estados Unidos é maior ainda. E eu não estou falando do Bitcoin que a população tem, estou falando do Bitcoin que o governo tem. Há 11 meses começou a rodar um projeto de lei aqui no Brasil, na Câmara dos Deputados lá, e a ideia é o governo começar a montar uma reserva com mais de 1 milhão de Bitcoins para o Brasil, para o governo. E eles estão fazendo isso justamente para não ficar para trás, porque os outros países já estão fazendo isso. E, além dos governos, tem as empresas também, né? Recentemente eu falei aqui no canal um artigo que fala que o Banco do Brasil é uma das empresas que mais investe em Bitcoin. Eles têm dinheiro do próprio Banco do Brasil em Bitcoin. O Nubank tem reserva de Bitcoin, Mercado Livre, Amélios, várias empresas, banco, tá? Então, além de ver o Bitcoin como um ativo especulativo, muita gente, inclusive eu, tem o Bitcoin como reserva de valor. Uma parte do patrimônio num ativo que não pertence ao nosso governo, que não tem vínculo com o nosso real, o Banco Central. É um ativo que é global, porque ele existe no mundo todo. É um ativo que não é infinito. Isso é interessante, assim como o ouro, que não tem como um governo fazer ouro. O Bitcoin também não dá para produzir. Uma hora ele vai acabar. E quanto mais próximo disso acontecer, mais alto ele pode valer. Mas repara que a ideia não é você ter todo o seu patrimônio em Bitcoin. Não. É uma parte do seu patrimônio justamente para você não ter tudo numa coisa só. E lembra que você não precisa comprar milhões de reais em Bitcoin. Eu também não tenho milhões em Bitcoin. Mas assim como a gente faz com reais, que a gente vai comprando e investindo aos poucos, vai fazer com Bitcoin. Você pode comprar 50 reais por mês em Bitcoin. Agora a gente chega na terceira forma de usar o Bitcoin. A primeira, especulação. A segunda é como reserva de valor. A terceira é usando o Bitcoin como forma de pagamento. O Bitcoin é uma moeda digital, é uma moeda virtual. É tipo um dinheiro, mas que não pertence, não é controlado por nenhum banco ou governo. O Bitcoin não tem dono. Ele roda 24 horas por dia, todo dia da semana. Você não precisa de intermediário. Eu posso transferir Bitcoin daqui de Osasco para alguém lá do Japão e vai chegar em questão de segundos, sem aquele monte de burocracia e taxas absurdas cobradas no banco para fazer transferência internacional. Então, uma das ideias do Bitcoin é ser um meio de pagamento. Ano passado, eu fiz um vídeo mostrando eu comprando banana e leite no Mercadinho Dia, que tem aqui perto de casa, pagando com Bitcoin. E isso está ficando cada vez mais comum, principalmente com o cartão da Binance, né, que já converte o Bitcoin e várias outras criptos, e o dono da loja recebe em reais na hora que você paga com cripto. O dono da loja recebe em real. Então, o Bitcoin ele pode ser usado como moeda, como forma de pagamento, mas eu não acho isso tão legal para quem está começando, porque se você ainda não tem a sua reserva de Bitcoin, não adianta ficar gastando ele o tempo todo. O ideal é você juntar Bitcoin em vez de ficar gastando. Ah, Duda, mas eu já tenho a minha reserva. Então, beleza, você pode usar. Mas se você também vê o Bitcoin como uma especulação para comprar barato hoje e vender caro depois, também não vai ter o que vender lá na frente se você fica usando ele o tempo todo como forma de pagamento. Então, sempre que eu quero comprar alguma coisa usando cripto, eu prefiro usar outras criptomoedas como forma de pagamento. Com o Binance Card, né, que é o cartãozinho da Binance, eu posso comprar qualquer coisa em qualquer lugar, mas eu posso escolher se eu quero usar Bitcoin, BNB, Ethereum, USDC e várias outras criptos lá. Então, eu prefiro usar o meu saldo de USDC ou BNB, por exemplo, do que usar o meu Bitcoin, que eu prefiro acumular cada vez mais para ele aumentar lá, tá? Aí você me pergunta, Duda, se o Bitcoin não for usado como moeda de pagamento, ele ainda vai ter alguma utilidade? No meu entendimento, sim. Pensa no ouro ou no diamante. Você já viu alguém pagando um café ou comprando uma blusa na Marisa pagando com ouro? Não. E mesmo assim, ouro e diamante é ativo super precioso. Então,
Uma coisa não precisa ser usada como forma de pagamento para ter valor. E isso vale por Bitcoin. Mas o bom é que quanto mais gente comprando e usando o Bitcoin, mais o valor dele pode subir. Porque como ele é escasso, ele vai acabando mais rápido. E quanto mais ele vai ficando raro, mais ele pode valer. Se você quiser investir em cripto e achar que esse tipo de investimento está de acordo com o seu perfil de investidor, eu vou mostrar passo a passo aqui como você faz para investir e comprar essas criptomoedas, tá? Só lembra que cripto é um investimento de renda variável e pode ter perdas e lucros. Então, vê se é para você mesmo o negócio aqui e é para você ter só uma parte do seu patrimônio lá, tá? Para começar, galera, você tem que abrir conta na Binance. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado aqui também. A Binance é a maior e melhor corretora de criptomoedas do mundo. E se você abrir a tua conta pelo link que eu vou deixar aqui, você vai ter 10% de desconto nas taxas pelo resto da vida. Depois você abrir o aplicativo e tal, você vai vir aqui nesse botãozinho amarelo em cima e ver se aqui embaixo está escrito Binance Lite. Se tiver escrito Binance Pro, clica nele para o seu aplicativo ficar igual ao meu. Aí você vai ter que mandar dinheiro para a Binance primeiro para você poder comprar as cripto. Então você vai clicar aqui em depositar, BRL, que é a abreviação do real brasileiro. Vai deixar aqui em transferência Pix, que não tem taxa nenhuma. Vai escolher o valor que você vai mandar para a Binance. Vou colocar aqui, vai, por exemplo, R$200. Continuar. Ele vai gerar um código Pix que eu vou copiar. Vou lá no meu banco, pode ser Bradesco, Itaú, Nubank, sei lá onde é que você tem conta. Você vai copiar esse código Pix e vai mandar a grana para cá. Depois de alguns minutos, o valor vai cair aqui na tua conta e aí você vai poder comprar a criptomoeda. Como que você faz isso? Você vai clicar aqui, ó, em Trade. E aí você, tá vendo aqui onde está escrito USDT/BRL? Você vai clicar aqui para escolher a cripto que você vai querer comprar. Aí aqui, tá vendo que aqui em cima tem uma aba escrito BRL? Clica nela que já vão aparecer todas as criptomoedas que eu posso comprar usando direto o meu saldo de reais. Então aqui ó, tem a ADA, tem a BNB, Bitcoin, Doge, Ethereum, Link, tem a Solana, XRP, enfim, tem um monte de cripto aqui. O princípio para você comprar qualquer uma vai ser o mesmo. Você vai clicar nela, vamos escolher aqui ó, por exemplo, vai, Bitcoin. Cliquei. Vou deixar aqui no verdinho comprar, aqui no meio vou deixar ordem a mercado. Aí aqui embaixo aparece o saldo que eu tenho. Tá vendo que eu tenho R$140? Vai aparecer o teu saldo em reais, que é o que você acabou de mandar para a Binance. Aí eu vou arrastar esse negocinho aqui, ó, para falar quantos reais eu quero comprar em Bitcoin. Ah, eu quero comprar R$80. 78, vai. Vou clicar em comprar. Pronto, já está comprada. Ah, e se eu quiser comprar outra? Faz o mesmo princípio. Eu vou clicar aqui onde está o par aqui pretinho. Vou escolher outra criptomoeda, vai, agora eu vou comprar Solana, Sol BRL. Ó, eu ainda tenho R$64, comprar, ordem a mercado, arrastei aqui, vou comprar tudo, R$64 em Solana. Comprar, pronto, já está comprado. Agora, onde é que eu vou ver o meu saldo? É só clicar aqui embaixo em ativos ou carteira. Cliquei aqui e vão aparecer todas as criptomoedas que você tem. Inclusive as que você acabou de comprar. Eu tenho Bitcoin, BNB, Solana, XRP, ENA, PEP, Doge, Pendle, Ethereum, Link. Tem um monte. E é assim que você consegue comprar suas criptomoedas na Binance. Então é isso, galera. Espero que esse vídeo te ajude aí a entender as utilidades do Bitcoin e por que ele está crescendo e fazendo cada vez mais sucesso. É um ativo de risco, pode ter altas e baixas, é um ativo especulativo, então não tem como ter certeza se ele vai subir ou cair, mas eu acho interessante você pensar na possibilidade de ter um pouco de Bitcoin na sua carteira, sim, tá? Mas isso só é uma prioridade depois de você acertar a sua vida financeira, quitar suas dívidas, montar a reserva de emergência e depois que você tiver pelo menos uma grana ali em renda fixa, tá? E se você estiver disposto a investir uma parte do seu patrimônio num ativo que tem risco, mas que também é muito promissor, tá bom, galera? Vou deixar aqui na tela um aulão completo explicando sobre como funcionam as criptomoedas. Aqui uma aula mostrando como comprar, vender e sacar o seu dinheiro da Binance quando quiser. Aqui é uma aula sobre o aplicativo da Binance e aqui uma aula sobre a carteira da Ledger, caso você queira fazer a própria custódia das suas criptos. Valeu!